Uau! Tudo bem? Salve! Salve. Grande Nivaldo! Poxa, que felicidade, rapaz! Ter você Pois é. aqui é um presente, primeiramente, para mim, é um presente pessoal, e é um presente para todo mundo que está na live. Assim, muita gente está aguardando essa live, muita gente. E eles não Legal. acreditavam. Antes de eu publicar a sua. Eu falei com umas pessoas e eles não estavam acreditando. Não, como é que você vai levar assim? Eles achavam que você nem mexia no Instagram. Oh, mas vai fazer no Instagram? Nem mexe no Instagram. Pois Poxa, que é. felicidade, viu? Muito obrigado você ter aceito participar dessa série de lives. Queria agradecer aqui o Kleber, né? O Kleber fez essa ponte aí pra gente. O Kleber deve estar aí também. Não sei se ele está. Kleber é irmão querido. É, seu grande parceiro, né? Isso. Minutos antes da gente entrar na live, deixa eu só arrumar uma coisa aqui, peraí. Pronto. Minutos antes da gente entrar na live, quem me mandou uma mensagem foi seu filho, o Maio. fotógrafo, Maio. Isso. Ele falou sucesso aí na live com meu pai. Eu falei, poxa, que satisfação. Legal. Muito bom. Nivaldo, vamos lá. Bem, a gente conversou um pouquinho no telefone e você foi muito aberto e sincero comigo com relação sobre o que falar. E eu achei a sua proposta única. Você falou assim, vamos falar da amizade, vamos falar das parcerias, de viver da música. Achei isso fenomenal. Vamos embora. Você tem uma história muito forte com relação a amizades, né? Eu acho que todo o círculo musical que você criou e participou foi muito forte. Primeiro, a amizade para depois virar música, não é isso? Claro, com certeza. E tanto o Kleber, Marco Túlio, esses professores de saxofone da atualidade, tanto no Rio quanto em São Paulo, eles estão fazendo um trabalho primoroso, espetacular. Os jovens estão tocando muito bem, graças a esse trabalho, né? E Sim. muitos deles são meus amigos de verdade. Bernardo, Kleber, Marco Túlio, essa turma toda. E parabéns a eles pelo trabalho, porque, olha, está rendendo frutos. Rende frutos. É o que eu falei no início, né? Ninguém chega para inventar a roda, mas eles estão pegando realmente, fazendo a roda girar e de uma forma maravilhosa. Isso, com certeza. E falando nisso, eu gostaria de falar dos grandes artistas, dos grandes músicos que eu tenho conhecido ao longo da minha carreira, que são pessoas extremamente simples, né? Que eles sabem exatamente o que querem e por isso mesmo eles respeitam muito os outros músicos. Isso faz toda a diferença, essa simplicidade, né? Quanto mais esse respeito existe, é uma maravilha. E é isso aí. E saber valorizar o outro, né? Não só sou eu, são todos, né? O que a gente sempre percebe na sua trajetória e na época que você realmente construiu, iniciou a sua carreira, é que aquela época todo mundo priorizava a amizade antes do trabalho, porque depois o trabalho era consequência, né? Consequência, com certeza. E muitos desses da minha adolescência estão comigo até hoje. Pra você ter uma ideia. É uma parceria Eu longa. E, enfim, é isso aí. Não é só música, não é só tem hoje em vida. dia. Hoje em dia é um pouco contrário. Hoje em dia você faz amizade porque você foi chamado para um trabalho, né? É. Não, porque nós, os músicos, me incluo no meio, acha que é só música, vida. Eu passei boa parte da minha vida pensando isso, mas não é. Tem a vida. Eu, no meu caso, futebol, por exemplo, prioridade absoluta. É Música é mesmo? segundo lugar. É, é igual o Chico Buarque. Não, porque às vezes você fica tão direcionado
pensa em música 24 horas por dia, esquece de viver, poxa. Entendeu? E não é bem assim, né? Aí depois, lá na frente, vai parar para pensar, puxa vida, tanta gente eu conheci, foi ficando ao longo do caminho, não é? Que eu deveria ter valorizado mais, enfim. Isso tem que ser olhado com muito cuidado. E você ficou na carreira sua musical focando muito na música durante muito tempo e depois que você teve essa centelha, você falou assim, peraí, não é música 24 horas, a gente tem que priorizar, às vezes, outras coisas que estão dentro da gente. Pensar também, esse exemplo, estudos, você está fazendo um trabalho de estudos, né? Tem uma época que eu tive que fazer um trabalho na boca aqui, eu fiquei um bom tempo sem tocar, eu estudava só na mente, ouvindo o som no ouvido interno e imaginando o saxofone tocando. Falei, isso também é um estudo. Isso, aliás, é o principal de todos. É você imaginar que você está tocando. A Quando você percepção. pega um instrumento, já está valendo. Olha só. Não é demais? Você me falou isso no telefone, eu me identifiquei totalmente por causa daquela história que você já conhece, né? Do meu maxilar. Então, você fez isso. Eu fiz isso. E É. o meu durou 5 anos sem tocar saxofone. E Então, aí, nessa época, aí eu não quis parar com música. E aí, quando você virou para mim e disse, é isso aí, você não focou num trabalho, você focou na música. porque tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, estudar música. Saxofonista estuda o dia inteiro. Isso não é música, isso é treino. Isso é treino. Time de futebol ele treina, mas não é jogo. Estudar, praticar é uma coisa, nota branca, não sei o quê. Isso é uma coisa. Tocar, fazer música, realmente é outra coisa. Tem gente, são raros, mas eu conheço gente que não estuda. Paulinho Trompete, meu amigo, Paulinho, ele só tocava. Só que ele tocava o dia inteiro, para todo lado. Ele estava sempre com o trompete debaixo do braço. E aquilo para ele já é o estudo. Ele não praticava escalas, essas coisas. Nunca. É um caso raro. Mas eu digo o seguinte: estudo é uma coisa, fazer música é outra coisa. Né? A gente tem que pensar muito bem sobre isso. É claro que a gente tem que praticar, principalmente os jovens, e com essa disciplina que você está trabalhando agora, isso é importantíssimo, para não perder tempo, não é isso? Fazer a coisa certa. Que nem nos Estados Unidos eles fazem, cedo, né? E com os Estados Unidos, por exemplo, com 20 anos, o cara já fez aquela base toda, isso faz toda a diferença. Isso é Exatamente. importante. O Eduardo Neves falou no sábado. Ele falou que quando ele teve essa experiência no exterior dar aulas, ele viu um molecada lá de 19 anos, 20 anos, mas engolindo o sax. E você falou no telefone comigo, na Berkeley tem 200 Coltrane, tem 200 Sonny Rollins. Tem. No Brasil não tem não, hein? Pela nossa população de 200 milhões de pessoas, deveria ter muito mais gente tocando bem. Isso realmente eu acho. O povo aqui é muito talentoso, mas não gosta de trabalhar muito. Fazer esse estudo, por exemplo, que você está fazendo. Então, deveria ter mais gente. E eu acho isso aí. É a questão E, mais da estrutura, né? não, porque aqui o cara é muito talentoso, ele acha que já está pronto, mas não está. Entendeu? Lá na frente, o dia que ele vai fazer uma gravação, uma coisa com uma certa responsabilidade, ele vê que ele não toca nada. Vai ter que voltar lá atrás e começar do zero. Aconteceu isso comigo. E você, caramba, eu não tenho fundamentos. Já Sabe como é que aconteceu? é? Já aconteceu comigo, claro. Opa! E aí você fala, caramba, eu tenho que começar É que nem um cara que vai fazer vestibular de economia e não sabe continha de somar, não sabe tabuada, sabe o que é tabuada, né? Esse nome é antigo. Fala, meu filho, quanto é 5 vezes 5? Ele está acostumado só com aquela maquininha, não pensa, não sabe pensar. Então ele vai fazer vestibular de economia, mas não sabe a base da coisa, ele não sabe. Fica difícil, né? Entendeu o que eu estou Mas falando?
Mas isso já aconteceu com você, sim, em estúdio? Já, não em estúdio não, mas eu pensar, caramba, a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu fui tocar lá fora, eu vi a diferença, o nível de lá e aqui. Falei, caramba, nossa, a gente está muito atrasado. Foi um Nossa, choque. mas muito, do ponto de vista técnico, né, que eu falo. Meu Deus. Aí eu pensei comigo, vou começar do zero. Voltei para Belo Horizonte, falei, vou começar do zero. Eu era clarinetista, né? E, enfim, é isso aí. Agora, com vocês dessa nova geração, é outra cabeça, outra abertura. Né? Eu acho isso espetacular. Porque você tem uma visão de mundo muito maior com a internet e tudo, não é? Mas mesmo assim, falando de música, dos músicos instrumentistas, tem que olhar isso, porque tem hora que parece que o Brasil, mesmo com a internet, é longe do mundo. A gente está lá embaixo, na América do Sul, sabe, tem uma diferença, ainda tem uma diferença. Às vezes, o grande falando obstáculo de... é a internet, é dentro da cabeça, né? Não, eu não estou falando, por exemplo, não estou falando de talento, porque talento é uma coisa, talento eu estou apto. Mas eu estou dizendo o seguinte, esse preparo, esse começo, quando eu já falei isso com o Kleber uma vez, quando eu conheci o Michael Brecker em Belo Horizonte, ele tinha 28 anos, lá no Palácio das Artes, inclusive me deu uma palheta La Voz. Ele tocava muito, ele já estava pronto, 28 anos, cara, garoto. E eu conversei com ele, falar, eu pratiquei Big Band com 18 anos. E eu tive um ótimo professor e tudo. Isso faz muita diferença. Faz muito. Né? A orientação, né? Ela não tem problema técnico, já não tinha nessa época. As ideias fluíam, não é? Com esse trabalho que você está fazendo, que eu dei uma olhada, é muito interessante para as pessoas ter uma certa disciplina de estudo e tudo, andar devagar, sem pressa, tá, passo a passo. Né? A construção diária. Isso. E outra coisa, instrumentista de sopro, não só saxofonista, a base de tudo é a respiração. Sem isso, o cara não vai a lugar algum. Se não respirar bem, não é respirar bem, é saber usar, né? Não é isso? É saber usar a favor, né? Você pega um cantor lírico, aliás, eu estudei respiração com um cantor lírico, Roberto Fabel. Eles dominam a respiração. O cara enche o teatro de som sem microfone, né? Não, com a voz. E eles respiram muito bem. Você tem uma formação um pouco clássica também, né? Como é que é? Você tem uma formação clássica também, né? Você está falando no meu caso? Sim. Ah, sim, porque eu estudei clarinete, né? Mas a respiração, sem ela, se não respirar bem... Tem gente que faz até respiração circular, aquela Grayson Circular. Não precisa tanto. Mas respirar bem, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. A partir daí, tudo é possível. Né? A partir daí, tudo é possível. Ô, Nivaldo, você tinha uma ligação muito musical e próxima com o Paulo Moura, né? Muito, foi um dos meus mestres. E assim, o Paulo Moura é um cara assim, que a gente percebe que, assim como você, os grandes músicos do Brasil têm uma certa, aquela áurea, né? Tem uma coisa diferente ali. Qual dos ensinamentos que você, junto com ele, assim, você pode observar mais com relação, não até a música, mas com relação à vida? Porque nosso papo aqui não está sendo nem tão a música, mas com relação à vida, assim. Profundo respeito, né? A arte, a música, a gente não está na frente da música. Nós, instrumentistas, não somos mais importantes do que ela. Né? Isso é uma coisa de Deus, entendeu? A pessoa tem que entender isso, que a gente veio para servir, não é?
É missão, é missão. Não só os músicos, os médicos, enfim, né? É missão. Então, entender isso, entender, quem entende isso, está no caminho certo. Que aí, que aí baixa a bola, né? Fala assim, não, pera aí, nós somos sacerdotes. Vamos baixar a É, bola, porque a música é algo maior. é. Como eu disse, os grandes artistas que eu conheci sabem respeitar, sabem valorizar o outro. Quem tem valor, valoriza. Entendeu? Esse é o lance. E, 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 e a propósito disso, eu gostaria muito, porque o músico, ele não é sozinho, tem sempre alguém em volta, tem sempre, né? Ele sozinho não consegue. Então, no meu caso, por exemplo, é minha família. Minha mulher, a Eva, minha mulher, meus irmãos e as suas famílias, a Melissa, o Maio e a Mel, que cuidam da minha carreira. Sem eles, eu não sobreviveria, com certeza. E os meus amigos de sempre, aqui do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Que fazem toda a diferença. Sabe como é E que você, é? e você disse que já passou aqui em Santos Dumont, que tem uma relação até às vezes com músicos daqui, né? Eu conheci muita gente daí boa, conheci alguns músicos bons de Santos Dumont e de fora. Essa terra aí É fértil. tem um mistério aí. Grandes Você falou, músicos. você falou do trombonista, é o Mário Lucas mesmo, do trombone. O Afrânio do trompete também é muito bom. E é isso aí. Enfim, O Estevão também você conhece, né? conheço muito. Estevão Teixeira? É. De longa data. Márcio Alac, Conheço o Márcio, conheço. é a galera boa aqui, realmente. Porque o meu amigo Paulinho Braga, que é meu compadre, ele é de Guarani. Então a gente já rodou por essa área toda aí, muitas vezes. Eu estou vendo que tem um pessoal colocando pergunta aqui. Gente, daqui a pouquinho a gente vai abrir para pergunta, Nivaldo. Coloca, por favor, a pergunta aqui nessa caixinha. Tem uma caixinha aqui, ó. Só clicar, escreve a pergunta para o Nivaldo, que depois a gente passa para ele. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Teve uma pessoa que Nivaldo, me perguntou hoje sobre o lance de improvisação, de harmonia e tal. Aí eu falei para ele o seguinte: eu sou da época do Clube da Esquina, da turma. E eu era o único instrumentista de sopro que tinha. Então eu convivia com a turma que tocava violão e piano. Então eu tive que tocar violão e piano também. Então, quando eu comecei a improvisar esse tipo de coisa, assim, eu já estava fazendo esse estudo inconscientemente. Eu não estudei harmonia, prática, nada, modo grego, nada disso. E eu treinei tocando instrumento de harmonia, que é uma coisa que vale a pena pensar. E você treinou no piano, né? Você tocava piano. tocava não, toco. Toca. Ah, é. Hoje você falou comigo que toca mais piano do que sax, né, em casa. Isso, com certeza. Ai, houve uma época da minha vida, quando eu comecei a estudar, peguei o disco do Coltrane, Giant Steps, e estudei ele todo. Tirava no violão as músicas e gravava com metrônomo, fazia aquele playback antigo, né? E eu treinei isso bastante. Nessa época eu estudava muito. Mas depois que eu comecei a estudar piano para valer, E, ne- e ne- saxofone. e nessa É. época do saxofone, como é que era a tua rotina de estudo? Você acordava, você falava assim, como é que vai ser hoje? Não, eu pensava isso que eu estava falando para você. Por que eu estudo? Por que eu estou estudando? Primeira coisa, para que eu estou estudando? Para quê? Onde eu quero chegar com isso? Entendeu? Porque estudo não é música, poxa. O que eu quero com isso? Né? Aí eu comecei a fazer as respostas. Bom, eu quero aquele som. E esse som misturado com aquele, eu não quero bem aquilo, eu quero isso. Quero colocar isso no liquidificador assim, para chegar no som que eu quero. Falando de saxofone tenor, por exemplo, eu queria um som meio coltraneano, mas não é Coltrane, mas não é. Queria misturar tudo. Então eu fui atrás disso, eu estudava para isso. Né? E eu nunca fui um saxofonista muito veloz, de velocidades, mas tem hora que você precisa.
uma coisa comercial, de tocar mesmo, né? Então eu sabia exatamente o que eu queria. Não basta se virar para a parede e tocar 8 horas por dia, aí vai chegar a lugar algum. Vai ficar cansado, vai cansar. Eu tinha conversei com o Kleber, o diafragma cansa. É a primeira coisa dos músicos de sopro que cansa é o diafragma. Só que você não está sabendo disso, porque o diafragma é um músculo involuntário. Você não, a maioria das pessoas vai morrer sem saber que existe diafragma. É interessante isso. E tem músico que também não sabe muito, não. Então ele cansa. Opa, sabe como é que é? Isso é muito importante. Olha só, que papo, É. hein? Que papo é esse, hein, meu irmão? Que papo é esse, hein, cara? É o que eu falo. Essas lives, elas estão trazendo formas diferentes de conversa, porque não é aquela conversa didática de vou te ensinar agora como é que faz o arpejo de sétima maior, não tem nada disso. Aqui é outro papo. Outro dia o Cacau, que é um amigo meu que tocava comigo na banda do Hermeto, que mora em Paris, ele mandou um negócio do Coltrane para mim, tocando a capela, improvisando uma música que eu conheço, When I Fall in Love, treinando sem harmonia. Olha que interessante, Coltrane está me copiando, que eu já fazia isso em Belo Horizonte. Eu fazia isso, e eu e o Paulinho Braga, o Jairo Lara e o Tibério César, a gente tocava horas e horas na Rádio Guarani de Belo Horizonte, sem tema, sem nada previsto. A gente saía mandando, que vinha na cabeça, errado, certo, e era uma maravilha. E ali eu aprendi a técnica, o negócio de improvisação é o seguinte: coragem, criatividade, ideias e técnica. E quem não arrisca não vai chegar nunca. Se você não procura ouro na mina, você não vai achar ouro nunca. E no caso de improvisação, eu acho que a técnica de improvisação, essas coisas que tem por aí, é o último lugar. Vale a sua ideia. Eu improvisei muito cantando, né? O violão. Sabaiúba, blá, blá, blá. Treinei muito isso, porque ali não tem tom. Quando você faz isso, não existe tom. Você canta em qualquer tom. Aí quando você pega o instrumento, fala, opa, que beleza. E você tocava horas e horas na rádio em Belo Horizonte? Mas todo dia. Todo dia. Chamava tipo sair tocando. Era o nome do negócio. Né? E quem que era a galera que ia contigo? Paulo Braga, batera, Jairo Moura, piano, Tibério César. Todos os dias, Rádio Guarani, o porteiro não aguentava ver a gente mais. Aí vem aqueles caras malucos. Mas ali foi onde eu treinei esse tipo de escola, coisa. Né? É. É o que você falou. A prática ela é fundamental, porque não adianta nada você ficar no seu quarto estudando escala o dia inteiro, estudando, às vezes, arpejos o dia inteiro, sonoridade o dia inteiro. Se você não interage com outros músicos, não vai para a rua, não vai para o baile, não vai tocar, eu acho que as ideias ficam um pouco incompletas, né? Uhum, com certeza. Sozinho fica impossível. Né? Você tem que e outra coisa, procurar as pessoas certas que se identificam com a sua maneira de pensar. E às vezes o cara toca bem, mas não é o caso. E tem mais o principal de tudo, que é a energia de cada um. Aí que tá. Você tem que se cercar de gente que vibra bem com você. Às vezes o cara não toca tão bem. Mas isso é irrelevante. Tá bom? Eu já vi grupos aí de. Poxa, aquele cara não é no nível dos caras, mas é. No caso da energia, ele é. Aí é que tá. Você coloca 4 caras campeões no palco, mas eles não batem um com o outro. A vaidade é muito grande, não rola. Aí é que tá. Você tem que procurar. Não, tem que procurar gente que vibra bem com você. Entendeu? Senão não rola. Não é só música. A música é uma arte abstrata. O negócio vem de longe. O que você fala é muito sério, porque, igual eu falei, hoje em dia
a gente constrói amizade através de trabalhos. Às vezes a gente é chamado para gravar ou para tocar em algum lugar, ou fazer uma série de shows com uma banda, ali você constrói uma amizade. Na sua época era o inverso. Você tinha um grupo de amigos, que eles eram músicos, e deste grupo de amigos virava um trabalho. Ninguém era profissional, isso é bom lembrar, né, isso também é importante. E tinha essa necessidade de sair tocando por aí. Eu nunca gostei muito de tocar na noite. Eu achava, inclusive eu não queria tocar saxofone, eu era clarinetista. Falava, tocar saxofone, aquele som vibrato, eu não gosto daquilo. Na época os caras eram Coleman Hawkins, Ben Webster, aquele som lá, eu falava, esse som eu não gosto não. Queria uma coisa mais... Aí eu comecei a ouvir outros saxofonistas. Tem até aqui, ó, quer ver? Isso aqui, ó. Vou mostrar aqui. Está no papo bom esse aqui. Isso aqui é papo. Olha esse disco aqui, ó. Tá de cabeça para baixo, não? É Joe Coltrane e Duke Ellington. Ah, tá de cabeça para baixo. Ele tá invertido? Ah, é por causa da tela. Tem esse aqui também, ó. How the Midnight. Esse aí eu toquei com ele numa noite no Clube 21 aqui no Rio. O Dexter Gordon. Ele tocou no meu sax. Ele tocou no meu sax. Dexter Gordon. Que isso? Tocou no meu saxofone. Mas conta isso pra gente. Eu tocava no Clube 21 aqui na Lagoa do Rio, né? E o grupo era o Osmar Milito de piano, Nilson Marta e o Bob White, um baterista americano. E a gente estava tocando, eu tocava sexta e segunda. Sexta era música comercial, segunda era jazz mesmo. E como a gente tocava, assim, eu toquei durante 2 anos, o som estava bom, a mão estava boa. E aí chegou o garçom e falou assim, tem um senhor ali que falou que está gostando do som e tudo. Eu falei, obrigado, agradece ele e tal. Falou que ele tomou umas 30 cervejas, estava loucaço. Eu falei, oba, beleza. Aí a gente tocou Body and Soul. Aí ele levantou. Sim, ele era super alto, né? Negro, assim, de olhos verdes, cara, boa pinta, assim, com chapéu como o meu. Com chapéu, assim, como o meu, assim. Chegou para perto e falou, yeah, tal, good. Aí eu falei, bem, obrigado, né? Obrigado. Ok. E tal. Aí ele pediu para tocar. Falei, mas você é músico? Perguntei para ele. Falou, eu sou músico. Pô, não me conhece, né? Eu falei, não, né? Aí emprestei o sax para ele, receoso, assim, reticente. Sax não se empresta, poxa. Mas aí ele fez um prelúdio espetacular, assim. Falei, opa, maravilha. E aí tocou até 6 da manhã. Depois ele falou, quero te ver tocar de novo. Aí eu, falou, pô, espetacular. E foi embora. Anos depois veio o filme por volta da meia-noite. Veio o filme. Que foi o cara que eu conheci. Falei, meu Deus do céu. Ele no filme. Você viu o filme? Você viu o filme por volta da meia-noite? Era exatamente a pessoa que eu conheci. Inclusive, no filme ele pergunta para não sei quem, tem uma palheta Rico aí? E quando ele... Eu usava Rico, e uso até hoje. A Rico 3, ele falou, você usa Rico 3? Eu falei, yeah! Ele achou demais. E quando ele foi embora, ele foi na Modern Sound aqui e queria comprar um disco meu. Aí o cara falou, não tem disco, tem uma fita cassete aqui. Aí ele levou a fita cassete para os Estados Unidos, tudo, e ouviram lá a exaustão. Agora, o cara que estava com ele na noite, chamado eu não lembro, um trompetista me manda uma mensagem no Facebook, me achou, dizendo que estava com ele na noite, e que ele gostou muito. O cara está aí. Eu vou achar essa mensagem e vou mandar para você. Poxa, então, que história. É uma história surreal, cara. Você tem várias, eu conheço algumas histórias, mas você tem várias histórias de músicos estrangeiros, saxofonistas, que viu você tocar e ficou assim, o que está acontecendo? Tem uma história, você vai me confirmar isso, você estava tocando na Cor do Som.
E parece que... A Cor do Sol era arranjador. Isso, mas você tocava também? Pouquíssimas vezes, umas 2 vezes só. Duas vezes. Numa dessas vezes, eu acho que foi isso. Você estava tocando com o Milton Nascimento, não lembro bem da história, você pode confirmar essa história. Tá. E aí o Wayne Shorter veio no Brasil. Veio com, acho que foi de Coria que ele veio? Foi isso mesmo? A história é essa? Não, ele veio com a Eder Report. O Eder Report, isso mesmo, isso mesmo. E aí viu você tocar. E ficou ele foi no Clube 21, ele foi com o Milton, esse mesmo grupo que estava tocando, estava tocando uma noite e ele foi com Milton e Wagner, os amigos, lá, que era aniversário do Wagner, eu acho. Aí a mulher dele, Ana Maria, chegou para mim e falou assim, ó, o Wayne está a gostar, ela é portuguesa, né? O Wayne está a gostar do som e tudo, falou, você toca muito bem e tudo, e ele gostaria de tocar a mesma coisa. Aí ele pediu uma caixa de palheta, ele ficou horas experimentando palheta. Mais uma meia hora experimentando. Enquanto isso, o pianista foi embora. Aí eu falei, agora não tem piano, só tem baixo e bateria. Se quiser, eu vou de piano. Aí eu sabia tocar uma música dele, do Weather Report, mostrei para ele assim, ele falou, tá legal, mais ou menos. Aí eu de piano e ele com o meu saxofone. Rolou. Até de manhã. Até de manhã. Foi essa a história com o Wayne Shorter. É o que eu te falo. Que é um cara... O Wayne Shorter é um santo. Ele impressionante o jeito, né, do cara. Você vê assim, né? Simplicidade. E ele tocando ao vivo, falei, caramba, aí que você vê. Tanto ele quanto o Dexter Gordon, os saxofonistas americanos, eles tocam relaxado, eles têm escola, não é só escola, a escola é que vem um depois do outro. Tem uma coisa que a gente não tem no Brasil, que é a sucessão, sabe? Eles vão se sucedendo, um depois do outro. Mas com bastão, né? Um vai entregando para o outro. Essa escola não é escola de música, é escola, é real escola. Eles têm isso. Eu vendo o Wayne tocando, por exemplo, ele não move um músculo, ele toca relaxado, parece que está fazendo dublagem, parece que não está tocando. Tal, sabe? É uma coisa assim, que vem, né, de muitos anos. A gente no Brasil está formando essa escola ainda. Não é? E esses caras têm isso. No meu caso, né? O privilégio não foi deles de me conhecer, não foi o meu de conhecê-los. Essa é a grande verdade. Mas a questão é que quando ouviram o seu som, com certeza eles se conectaram. Porque, Nós falaram assim, o garoto leva jeito. O garoto leva jeito, coitadinho. Você acha que quanto que o clarinete possibilitou que você fizesse mais coisas, mais possibilidades no saxofone? Porque o clarinete, a técnica do clarinete é pesada, né? Você que estudou a música clássica, aí é mais pesado ainda. Como que você coloca isso numa balança, né? De apoio do clarinete para o saxofone, essa transição? Clarinete, no meu modo de ver, é o mais nobre dos instrumentos de sopro, porque ele é o mais difícil, mas quando fica bom demais. Não é? E todo bom clarinetista que eu conheci é ótimo saxofonista. Todos. Você vê nos Estados Unidos, Phil Woods, Coltrane, Canobal, todos foram clarinetistas. Sabe como é que é? Faz diferença. E aqui eu quero até render minha homenagem ao meu professor de clarinete, meus 2 professores, né? Ney Parrella e o Walter Alves, com quem eu convivi muito. Esses caras, eles tocavam muito. E o Ney, por exemplo, era ótimo saxofonista, porque a embocadura é mais apertada. Quando você pega um instrumento que você relaxa, mas é muito mais fácil. Saxofone não tem buraco na mão. Quem toca bem clarinete abre uma perspectiva muito boa.
E Com você certeza. toca violão também? Oi? Você toca violão também? Olha, não é que eu toco violão, eu compunha, fazia música tocando violão, com meus amigos, né, lá atrás. E meu violão está ali no cantinho. Sempre que eu vou lá, né, para procurar alguma coisa, com violão. Maravilha. Olha, tem uma pergunta aqui, o Nivaldo. Vamos ver aqui, vamos abrir para ver. Tá. Agora um pouco. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Marcos Mendonça, que é um guitarrista aqui de Juiz de Fora. Ó, pede para o Nivaldo falar um pouco do trabalho dele como arranjador na Cor do Som. Ah, que espetáculo, né? A Cor do Som foi um acontecimento no Brasil, né? Os caras muito musicais, aquela rapaziada, né? E eles viram meu primeiro disco, Portal dos Anjos, que tinha cordas, quarteto de cordas, e eles me convidaram para participar do primeiro disco dele. E eu não escrevia, eu não sabia escrever, eu nunca estudei orquestração. É mais na intuição. Mas esse primeiro deu certo. E aí eu fiz os 6 ou 7, fazendo arranjo para eles. E Virou titular. foi uma parceria fantástica, porque eles eram diferenciados. Eram, não são, porque eles estão por aí. E foi muito, para mim, aprendi muito com eles. É. E tudo amigos, né? Eram amigos seus também. Muito, 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 muito. A minha flauta que eu tenho até hoje foi presente deles no meu aniversário. É mesmo. Seu É, aniversário foi semana passada. foi dia 22. Dia 22. Parabéns aqui, ó. Obrigado. Gente, se vocês tiverem perguntas para Nivaldo Ornelas, pode fazer aí que ele está respondendo perguntas. Aqui a gente já entrou nas perguntas de vocês, ok? Nivaldo, você conhece esse disco aqui? Esse não. Não sei. Peraí, deixa eu botar o óculos. Peraí. Eu não estou sabendo, não. É o quê? Egberto Montes, você está aqui, ó. Tô nada. Tem certeza? Tá? Participação especial, que convidados especiais. Nivaldo Ornelas, saxofone soprano. Qual é o título do disco? Trem Caipira. A Trem Caipira. Eu acho que eu participei, sim. É muito trabalho, né, Nivaldo? Eu gravei muita coisa com o Egberto. E o Egberto, assim, ele é tipo... É como se fosse a mente, assim, é como se fosse um Thelonious Monk, né? É uma mente harmônica, assim como é o Toninho Horta. É uma harmonia bem, assim, mais diferenciada, né? A Egberto é um talento fora do comum. Compositor, assim, inspirado. Egberto é inspirado e disciplinado, que é uma coisa difícil. Assim, ele é inspirado e disciplinado, então ele trabalha. Sabe como é que é? Ele produz. Impressionante. E essa disciplina que você fala é nos estudos, ou é na composição, é nos estudos de peça clássica, o que é essa disciplina? Egberto não estuda, ele não estuda escala, não estuda estudos de piano, ele estuda o que ele vai tocar. Impressionante. Todo dia, depois do almoço, ele entra ali, tal, 1, 2 horas, ele estuda o que ele vai tocar no próximo show. Ele estuda as músicas, toca as músicas. Isso é espetacular. Ele não fica com o negócio de Fá maior, não sei nada disso. Ele estuda o que ele vai tocar. Se tiver algum problema, ele resolve. O Egberto é uma referência no Brasil, no mundo, cara. Nós aqui no Brasil, a gente costuma que nem fazem com o Pelé. A gente não gosta de dar muita força das coisas que são nossas, não. Mas Egberto é um monumento nosso aqui. Ó. Quando pisa lá fora, é pegado no colo, né? Eu estou falando do Pelé, porque outro dia o pessoal está falando, Pelé não era tanto assim, não. Eu falo, que isso, meu filho? Para com isso, cara. Como assim? Poxa vida. Assim, parece que não... Tem uma corrente no Brasil que ser bem-sucedido não pode. Como assim? Entendeu? Tem que valorizar, sim. Gilberto, Hermeto, Milton, Wagner, Tuninho, Paulo Moura, Paulinho Trompete, todo mundo. Maurício Einhorn.
Tem que valorizar e muito. Esses caras são especiais. Que isso, Idris, Marcelo Martins, Kleber Alves e por aí afora. Não é não? É. Pô, Tem uma pergunta aqui de um baixista, que é amigo meu, parceiro, e ele que me apresentou o seu som para mim. Ó. é mesmo, Agora é? é diferente. É, aqui, ó, chama Edinho Viana. Ó, o Clube Berimbau definiu os rumos da música mineira? Uma pergunta. Espetacular isso aí. Eu não conhecia a música mineira antes de mim, claro. Mas com certeza esse birimbau aí foi o pontapé inicial. Porque imagina um bar criado pelos próprios músicos, entendeu? Com show, não era boteco, não era boate. Tinha show com hora marcada e tudo, com iluminação, piano armário lá no canto, e tinha 2 sets. Olha só isso. Tinha umas 7 e outras 9 da noite. Tocava-se. Não sei se o som era bom ou se não era, mas a proposta era. O conceito era. É ou não é? Daquilo ali surgiram extraordinários músicos, surgiu o Clube da Esquina e por aí afora. Portanto, eu acho que sim. Respondendo aí, Edinho. Sim. Ó, vamos para mais uma aqui, ó. Lucas está perguntando, Nivaldão, tem algum projeto para voltar com a Jazz Mineiro Orquestra? A minha filha Melissa Ornelas entrou com esse projeto na lei federal e esse é o grande sonho meu, voltar a fazer o Jazz Mineiro Orquestra, que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Como eu te falo, tanto do ponto de vista musical, como da amizade da rapaziada. Aquele pessoal ali é show de bola, você está doido. Então Com já está na lei certeza. já para provar. Com certeza, quero fazer sim. Maravilha, ó, gente. Grande notícia aí, ó. Grande notícia. Vamos ver mais uma aqui, ó. Do Lucas também. Vamos ver. Esse é o mestre. Feliz por ter conhecido e por ter tocado no trabalho dele junto com a Gerais Big Band. Não é filme já, não é pergunta, é só uma Tá. saudação. Como ele chama? Lucas Trompetista. Ah, Lucas, sim. Lembra? Acho que sim. Vamos ver se tem mais alguma aqui, gente. Perguntas para o Nivaldo Ornelas. Olha, o Washington está perguntando, Nivaldo, pergunta para o Nivaldo Ornelas da música Canção Breve, como se deu dessa canção? Como se deu essa canção? Canção Breve. Por acaso, sentado no piano, surgiu. Às vezes acontece, né? Fiz ela de cabo a rabo, tum. De uma vez Uma só. vez só. Não gravei, mas gravei na cabeça. Ficou. É uma peça muito simples, mas alunos de pós-graduação estão formando, muita gente toca essa peça. Porque ela é fácil, mas envolve as pessoas. E quem quiser a partitura, está disponível. Está disponível, gratuitamente. Ó, teu filho está perguntando. Pergunta para o meu pai se ele estuda Coltrane 24 horas por dia para me influenciar a duração ao cara mesmo. Ou era a duração para o cara mesmo. Ele está perguntando se você estudava o Coltrane 24 horas por dia, que se era para influenciar ele. Meus filhos, o Maia e a Melissa, cantam o improviso do Coltrane todo. Outro dia eu vi uma garota francesa, Cibele, solfejando a improvisação do Coltrane, né? Junto com ele. O Maia e a Melissa fazem isso com o pé nas costas. É mesmo, de tanto que o Pascoal me deu a partitura, tirando, acho que é da um beat. Então eu pegava o playback que eu fiz e eu treinava isso aí. Muito. Então tá por osmose, né? Já. O Mike, ele se botar o improviso do Coltrane, ele sai cantando em cima. Fácil. Cabo a rabo. Cabo a rabo. Ó, tem mais uma aqui, Nivaldo. Lelei Gracindo está perguntando, você prefere... Lelei saxofonista? Lelei saxofonista, não?
Eu O não Lele sei. Petrópolis? Saxofonista, saxofonista. Lele Gracino. Ah, Gracino. Está perguntando se você prefere sax soprano ou tenor. nenhum dos dois. Sério? Eu, eu gosto do soprano, mas é complicado. Ai, dá muito trabalho. Soprano, se o cara não tiver um instrumento muito bom, melhor nem mexer. A afinação é muito peculiar, né? Não é só afinação. Soprano não é saxofone, soprano é um instrumento. É outra onda. Ah, que isso. Então, eu agora tenho dois. Eu tenho um Yanagisawa normal, né? E tenho o Yanagisawa cachimbinho, que é do meu amigo Zé Alberto, que deixou comigo, que são muito bons. Mas mesmo Mas assim você não prefere nem tenor e nem soprano. soprano, estava falando com o Kleber, outro dia eu vi o Joshua Redman tocando o soprano e a Nagisawa, como o meu, com uma boquilha de madeira. Mas estava um som tão lindo, pensei Ah, comigo, cara, como é que pode esse cara fazer isso? É o o João, néctar dos deuses, pô. É ou não é, é? o João. E ele toca com um sentimento assim, diferenciado, a questão das frases e tudo. É o que você falou, é a escola. É a escola. É o pai dele, aí já vem do pai dele. O pai dele é um tremendo saxofonista, Bill Wyman. Exatamente. Ó, o É, Estevão Teixeira aqui está te perguntando, ó. Estevão, É, pergunta sobre o projeto dele de gravar as músicas ao piano, as suas músicas ao piano, e a importância do piano na sua vida. bom, as partituras de piano, as minhas peças para piano, minhas simples peças para piano, estão prontas. Eu escrevi à mão, porque eu no final sou muito lento. Então tem uma pessoa que faz para mim muito bem, que é o Marco Túlio, ou o filho dele, o Cícero. Então elas estão prontas, 10 peças. E eu toco elas do meu jeito, mas aí tem que ver. O piano na minha vida, porque o piano, falando de música, tudo chega no piano. Tudo começa Agora, ali e tudo termina ali, porque está tudo ali na sua frente. É ou não é? No caso de músico improvisador, quem não toca piano, não é condição obrigatória, mas quem não toca piano, com certeza tem um pouquinho mais de dificuldade. Quem toca, conhece um pouco de harmonia tocando piano, se abre um universo na sua frente. O saxofonista que não toca piano é como um cego atravessando a rua sem bengala. Entendeu? entendi. Eu sou meio suspeito de falar, porque quando eu parei a questão da cirurgia, que eu fiquei 5 anos sem tocar saxofone, eu dediquei ao piano. Então eu sou Ah, meio suspeito. então você toca bem piano. É, razoavelmente, né? Razoavelmente. Eu me viro, né? Me viro no piano. Eu aprendi, eu fui desenvolvendo alguma coisa, porque eu convivi com grandes pianistas, meus amigos, Elzo Vilela, Wagner Tiso, Marcos Rezende, Alberto Gimelli, tanta gente, com cada um fui pegando alguma coisa. Délia Fischer, Délia me deu exercícios de mão, assim, que eu ficava com tendinite, né, com o dedo todo torto. E aí fui andando. Então, para o que eu escrevo, para o que eu faço, piano é tudo. Mas você não pensa em gravar suas próprias músicas, não? Fazer um disco, você tocando? Tem que pensar, posso passar da conta, né? Nada, que isso. Aí, eu, Nós merecemos isso, merecemos. pois é, eu conversei isso com o Estevam, vamos desenvolvendo aos poucos. As peças estão prontas. Poxa, Porque eu, faça isso. paralelo à minha lance de saxofone, eu escrevo música de câmera, né? Uhum. Então eu tenho alguma coisa para flauta, para violoncelo. Eu tenho um irmão violoncelista, que é o Cid Ornelas, grande músico, né? E eu já fiz alguma coisa dedicada a ele. E para o Hugo Pilger também. Faço para violino e piano. Então, é o outro lado. Né?
Muito bom. Eu assisti um show do seu irmão. Ah, o Cid é, como diz vocês, o Cid é massa. É massa, ele é massa mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui, Nivaldo. É, livro de comidas. Eu não sei, essa pergunta eu não sei. Ó, é verdade que ele foi preso quando tocava na banda da PM por improvisar nas marchinhas? Isso é verdade. É verdade? Isso é verdade. Eu tinha 16 anos, né? E tocava na banda de... A escola de música, eu frequentei era militar, né? E em Santa Efigênia. E teve isso sim. Eu estava fazendo variações no dobrado, agora você vê. Você foi preso. Isso deu uma confusão. Meu Deus. É verdade isso. É. Tem mais uma aqui, Nivaldo. As perguntas não param de chegar. Ó, o Ícaro é um saxofonista. Está perguntando qual que é o disco que mais marcou a sua carreira e por quê? É o primeiro disco chamado Portal dos Anjos, que o Portal dos Anjos é uma panorâmica da minha infância e adolescência em Belo Horizonte. Então, nesse disco tem cantiga de roda, congado, folia de reis, música religiosa, tudo naquilo ali. É um painel, né? Então, esse é o mais importante da minha carreira, com certeza. E ele também foi a porta de entrada para você ser o arranjador da Cor do Som, né? Isso, com certeza. A partir dali eu escrevi para o Cor do Som, escrevi para o Carlos da Fé, escrevi para o Fagner, escrevi para Belchior, escrevi... fui indo para alguns artistas. O Estevão está falando aqui, ó, Tiago, por favor, peça o Nivaldo para tocar alguma coisa. É importante ouvir o som de quem fala. Hoje meu bico hoje não está muito bom, não, Estevão. Eu tenho que fazer nota longa. Vamos marcar outro dia. Olha, tem aqui, ó. O Estevão, ele estudou saxofone comigo. Ele é um excelente flautista, mas ele, um pouquinho, uma semana de estudo, e ele tinha um som bom de saxofone. Fala com ele para retornar, porque ele tem um som bom. Ele tem a manha. Respondendo o ouro aí, Estevão. É. Tem uma pergunta aqui, Nivaldo, que está perguntando se você tem intenção de pegar as suas partituras, as suas músicas e lançar em um songbook. Eu tenho uma que é a ideia do Davi Gank, meu amigo, que é fazer os solos que eu fiz com outros artistas, com Toninho Horta, com o Milton. Flautista? Oi? O flautista? Flautista saxofonista, Davi Gank. Grande músico. De fazer um songbook com solos. É uma ideia boa, né? E a outra com peças de saxofone e piano. Tem muita peça grande, não é música pequena, não. Tem essa ideia, sim. Eu acho que você tem que fazer uma indústria para pegar tudo que você tem e transformar isso para a gente. Mas tudo isso tem um custo, né? Não é tão simples. No momento que todo mundo é e-book para cá, e-book para lá, fica mais, né? Porque fazer o lance físico é mais caro, né? É mais caro, é verdade. Olha, vamos para as considerações finais. Se alguém tem mais uma ou duas perguntas no máximo aí. Nivaldo, eu já queria te agradecer já de antemão, porque a gente sabe que mesmo em casa, a gente disponibilizar um tempo assim para a gente ficar numa live assim é de uma generosidade tamanha. E você, que é um cara assim que deve ser, com certeza, muito requisitado e muita gente querendo falar com você, a importância que você tem na música e para as amizades, sua família, você disponibilizar aí um pouco mais de uma hora para estar compartilhando com a gente, é muito gratificante para mim e eu acho que para todo mundo. Então, eu quero te agradecer mesmo de coração. Obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Tem que mandar um abraço para Eduardo Neves, senão vai ficar bravo comigo. Eduardo. Eduardo é meu brother, grande músico. E obrigado. Enfim, é sempre bom a gente falar, né?
e dizer o seguinte, que o panorama da música instrumental, da música de um modo geral no Brasil, no momento, eu acho que está num momento bom, entendeu? Graças ao trabalho que todos vocês vêm fazendo, e é importante a geração nova vir com novas ideias, sabe? Pegar outros rumos e isso aí, eu acho que isso está acontecendo, entendeu? E é muito bom, né? E as coisas andam sempre para frente, não é? Sempre para frente, sempre para frente. Independente do que aconteça, o rio sempre está em curso. Sempre tem. Isso. Essas coisas todas. Épocas mais veloz e mais potente e outras horas mais calmo, mas sempre em curso. A missão dos músicos, a Nossa Senhora que fala isso. O mundo, a força contrária é muito grande. Mas os artistas e os músicos têm uma missão de abrandar os corações, não é? De deixar as coisas mais leves, né? Isso. E direto na alma, né? E consegue então, louvor, né? Isso. Cada um de nós contribui para a sua parte. Não tem essa que todos são importantes, do mais talentoso ao possível menos talentoso. Não tem isso. Todos têm a sua importância. Maravilha, Nivaldo. Ó, vamos para a última pergunta aqui, então, que é do Estevão. Estevão aqui, presente. Ele está falando assim, ó, fala com o Nivaldo para ele falar sobre a importância de estudar saxofone sem o saxofone. Eu falei hoje com você, né? Falei hoje. Eu fiz isso muito. Pensando, digitando mentalmente e ouvindo o som. Fiz isso muito. E fiz outro também, que era o seguinte, com o saxofone, mas sem soprar. Ouvindo aqui. Eu vou te falar uma coisa. Eu fazia isso, mas eu chorava. Porque eu queria e não queria fazer, porque eu não podia soprar. Eu tirava... no seu caso. No meu caso, eu tirava o tordel e ficava dedilhando, mas, ó, chorando, porque não podia. Eu fazia porque tinha estudado tanto que eu estava tão cansado que eu não aguentava soprar mais, então eu fazia. Colocava aqui no ouvido, colocava o tenor em cima da mesa e continuava. Eu fiz isso muito. Coisa de maluco, né? Acho que é disso. E a outra que eu fiz muito, a minha mulher estava lembrando aqui, é soprar numa vela, soprando uma vela, sem deixar a chama apagar. Pouco ar, filete do ar, assim, guardando o ar aqui, eu fiz isso muito. Quem me ensinou isso foi um saxofonista americano e deu certo. Explica pra gente. É com uma boquilha? Só a boquilha? Não. Boquilha não. Uma vela acesa. Soprar a vela sem a vela apagar. Só para um filete de ar, assim, ela balança, mas não apaga. Precisa controlar o ar. Maravilha, hein? Quem me ensinou isso, o Frank Foster me ensinou isso. E me ensinou e me falou, você está respirando errado. Procura um cantor lírico, que eles respiram bem. Eu procurei o Roberto Fabel, o Roberto me ensinou a respirar. E mudou tudo? Mudou tudo, é. Eu tinha dor nas costas, inclusive, quando eu ia tocar. Tudo. Parou. Hoje em dia, essa geração de vocês não têm esse problema mais, imagino. Não é? Às vezes pode ter, né? Não, porque esses professores aí, essa rapaziada aí já sabe tudo, já tem uma panorâmica maior sobre isso. A grande dificuldade, Nivaldo, é o que a gente está falando nessas lives, é o excesso de informação, porque a gente passou por um período que não tinha informação nenhuma, que era raro você ter um disco de um artista que você gostava, era raríssimo você ter a partitura de algum standard ou de alguma coisa que você queria muito para tocar em grupo. Aí a gente passou por um nível que começou a chegar essa informação. Essa época foi muito boa, era a transição até sua, mesmo para essa nova geração.
Agora, a gente está no nível de excessos de informação. Então, se um professor presencial te fala para você estudar de um jeito, esse aluno olha na internet, já vê no YouTube uma outra forma de estudar. Então, ele fica totalmente confuso. O excesso de informação afoga o raciocínio dele e não deixa ele nem estudar com a orientação do professor e nem estuda com a orientação do YouTube, por exemplo. Então, esse excesso de informação ele é prejudicial. Por isso que o e-book chega num momento importante que ele direciona uma forma de estudar semanalmente através de 7 pilares. Então, muito bom. Esse excesso de informação Você chegou numa época, esse rapaz aí, por exemplo, quem que falou para você? O Foster pediu para você estudar lírico? Da vela. Então, da vela. E o lírico. Aí vamos supor que ele fala para você, olha, você tem que estudar lírico. Aí você fala, tudo bem. Mas no mesmo dia você assiste um vídeo que fala que para respirar bem tem que soprar em sacola. Aí você fala, pô, soprar em sacola e estudar lírico, eu vou soprar sacola que é mais fácil. E aí, soprar o quê? Soprar em quê? Um exemplo, em sacola. Nunca vi falar isso não. Como é que é isso? Eu também não, eu dei um exemplo. Ah, tá. Mas possivelmente deve existir. Então, essa confusão de informação acaba não direcionando o músico para um caminho só. E isso é prejudicial. Mas quando você está com um professor só, por exemplo, e o cara é bom, que conhece realmente, não, você vai andar para frente. Não sei. É melhor ter muita informação do que não ter nenhuma, né? Não é? Também. Com certeza. Porque, principalmente no lance da respiração, resolvido isso, fica tudo mais fácil. Fica. Tem gente que já tem isso nato, tem gente que já nasceu com isso. Eu convivi muito com o Altamiro Carrilho, flautista, músico extraordinário. O Altamiro ele tinha duas coisas. Ele tirava a flauta do estojo, colocava e já saía tocando afinado. Falei, meu Deus, como é que pode? Estava, às vezes, até toda torta, já está. E ele tinha uma respiração natural. Ele falou, nunca estudei nada, não sei nada de nada. Isso era nato nele. Isso é uma dádiva do céu, não é? Mas não é todo mundo que tem isso. É um Altamiro, né? Entendeu? É interessante isso. As pessoas são universos muito particulares, né, Anivaldo? Cada um é diferente do outro. Cada um recebe uma informação, interpreta de uma forma, pratica de uma forma, tem uma outra forma de colher resultados. Então, assim, a gente generalizar é muito complicado mesmo. Para mim, às vezes funciona, para você não funciona, ou às vezes o que para você funciona, para mim não funciona. Existe sempre a base e o padrão para tudo, mas sempre vai ter um Altamiro Carrilho, sempre vai ter um Nivaldo Ornella, sempre vai ter um Wayne Shorter, sempre vai ter um Dexter Gordon, que são as pessoas fora da curva que você, poxa... Tem que ter o John Coltrane, o maior saxofonista de todos os tempos. Com toda certeza. Muita gente não acha, mas eu acho. Não, com certeza. Quem não acha? Poxa, não é possível. Porque ele fez a música, a maneira dele tocar, não tem artifícios, não tem bound, aquela tempo, não tem nada disso, é música mesmo. A raiz. Não é não? É espetáculo, né? Nivaldo, mais uma vez, cara. Muito obrigado. Aqui está chegando uma pergunta agora, infelizmente, ó. Vamos ver. Não sei, vamos ver se pode. Aqui, ó, está pedindo para você falar um pouquinho mais e a gente encerra. Um pouquinho mais do Altamiro Carrilho. Um pouquinho mais. O Altamiro Carrilho, eu conheci em 99, uma turnê que teve, o negócio do Banco do Brasil, a gente tocava juntos. Eu tocava minha música, ele tocava choro. Eu, na verdade, não conhecia o Altamiro, eu conhecia ao longe, mas no dia a dia que você vê. No dia a dia que você vê, que fala, caramba, que música extraordinário. Meu Deus do céu, tocando pícolo afinado, pícolo, instrumento complicadíssimo. Altamiro era outro, ele não estudava. Ele ensaiava o dia inteiro, ele tinha um quarteto, né?
Eles ensaiavam o dia inteiro. No quarto do hotel estava ouvindo. O tempo, todo o tempo. Ele não praticava escalas, nada. Ele tocava, queria tocar. Ele era espirituoso, alegre. Isso faz uma diferença danada. Ele comunicava fácil com o público. Então, meu Deus, era um prazer. É um prazer, e falava bem, é um prazer sentar e ver o cara. Fala, puxa vida, esse é um artista de verdade. Né? Nivaldo, agora uma pergunta minha para você. Qual que são os seus planos agora, assim? Porque agora a gente está meio recluso, mais em casa, mas acabando isso tudo, assim, quais são os seus planos? Você tem, assim, às vezes, algum trabalho em mente para já fazer? Ou você tem alguma coisa? Pensando mais no futebol voltar, cara. Estou pensando mais. Estou falando sério, estou pensando mais no futebol. Hein? Qual que é o seu time? Flamengo. Mas não pode falar não, senão apanha por aí. Então, só paixão é futebol, né? Pô. Não, música é o seguinte, eu estou fazendo música de câmera, tem feito muita coisa. Fazer esses songbooks aí, esse é o meu objetivo, com certeza. Logo que der, eu vou fazer. Maravilha. Porque a música na gaveta não existe. É verdade. Ela não é. É apenas um Música na pedaço de gaveta papel. Você pode embrulhar pão com ela. Agora, uma vez que ela passa a existir, alguém tocar, ela passa a existir. Por isso que eu quero fazer. Poxa, nós merecemos, viu? Nós estamos pedindo. Eu vou falar para o Estevam te ligar toda semana. A gente se fala sempre. Meu camarada. Aí, ó, olha o Eduardo aí chegando aí, ó. E outra coisa, eu quero mandar um abraço para os meus amigos saxofonistas, que é uma lista enorme. E a todos eles, pelo carinho e tudo, que a relação nossa é sempre muito boa. E entre eles, Eduardo, Davi, e é muita gente, Afonso Cláudio, é gente que não acaba mais. Muita gente. Então fica tá aí. Bom? Que maravilha. Ó, um abraço, o Nivaldo. Deus abençoe você e a sua família aí. Foi muito satisfatório para a gente conhecer um pouquinho mais do que você tem para falar na intimidade. Não é igual você falou, não é falar da carreira, tudo, nada disso. O que você falou foi coisas pessoais, pensamentos e visões de música e de vida pessoal. Então, assim, isso vai ficar eternizado para a gente. É um grande ensinamento. E eu agradeço a você de coração, viu? Tá bom, e boa sorte no seu trabalho, no seu book aí, que ele realmente sirva, né? Para essa rapaziada jovem que está chegando aí, que eu acho que vai dar maior pé. Se Deus quiser. Siga em frente. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço. Valeu.